Cara, desculpa, vou cortar. Tem várias questões que eu quero adicionar nessa questão do cara ser calculista de fato, porque muitas vezes fica limitado no software, que nem você estava falando, mas pior que isso, às vezes o software tem limites também. Exato. Porque eu vejo muita gente vai lá e compra lá uma quantidade, que é o básico do programa, Sim. aí ele chega lá e tipo, eu posso colocar, sei lá, 20 pilares. Aí o cara superdimensiona um pilar, superdimensiona uma viga pra poder atender a demanda dele ali. Olha, eu nem sabia que tinha essa limitação. Tem limitação de quantidade de pilar e até de altura de pavimentos. E aí você acaba vendo... de altura. E aí você acaba vendo que muitos desses engenheiros, eles são operadores de software, né? Então você acaba perdendo o tato, a responsabilidade, como posso dizer, a tua robustez como profissional diante dos problemas que vão aparecendo ali durante a obra, né? Cara, mas isso é um papo super interessante. Não só calculista, tem várias pessoas que só jogam ali só e joga pronto. ali. Por exemplo, assim, olha lá projetos maravilhosos, que acha que é só uma laje segurando, não coloca vigas porque a viga não pode aparecer. Ele nem entende, né, como é feito aquilo lá e acaba ofertando para o cliente numa inocência do próprio profissional e do cliente, né? Uma coisa que eu aprendi muito com você, na época que eu estagiei, foi isso, pensar no além do projeto, pensar na execução da obra. Porque até aquele momento eu não tinha uma experiência profissional, de fato, voltado principalmente para a questão de residências. Então, quando você pegava e falava, não, mas aqui ó, a gente vai ter uma viga invertida. Porque eu peguei a fase que eu fazia detalhamento, te ajudava a fazer muito detalhamento. Então eu comecei a entender, putz, tem viga invertida, dá pra solucionar desse jeito. aqui vai apoiar aqui. Então foi uma coisa que eu entendi que faz parte do arquiteto. Sim. Eu achava que o arquiteto, não, vamos conceber e se vira o resto. Sim. E não, eu entendi com você que era importante a gente já definir onde a gente quer vigas, onde a gente quer os pilares, para não encontrar também uma dificuldade na hora do engenheiro fazer o cálculo. Exato, você precisa dar recurso pro engenheiro trabalhar. Se você, como arquiteto, não dá recurso para o teu engenheiro trabalhar, você não está alinhado com os aspectos da engenharia, né, de um modo geral, né? Então, você precisa dar o recurso para o teu colega terminar aquilo que você concebeu. Básica. Nem que seja uma noção básica. Eu tive bons professores de projeto na faculdade que eles sempre pegavam nesse aspecto do sistema estrutural, módulo estrutural. Principalmente para prédio, para quando a gente fazia grandes galpões, teatro, aquela coisa de faculdade, né? Então você sempre pensa no módulo, na questão modular de estrutural ali, da modulação estrutural, para você vir com a arquitetura. E quando você consegue acoplar tudo isso, é que nem um arquiteto que eu gosto muito, que é o Ângelo Butti, ele fala... A obra ela é assim porque a estrutura permite. Ela é bonita porque a estrutura permite. Se a estrutura não permite, a obra não vai ser bonita. O senso estético, às vezes, acaba se pulverizando, se perdendo. Vai né? sair do papel, né? Se não tiver condições. Exatamente. Ou, às vezes, eu também já, no começo de carreira, também tive algumas... inocências, né? A gente acaba sendo inocente. Falta de experiência. Não, é que às vezes as pessoas vendem um poder que a gente não tem, né? Exatamente. A pessoa fala assim, você se formou, você é um cara criativo, não sei o quê. Não é bem assim, não é? Você não pode fazer qualquer coisa. Exatamente. E uma das obras eu fiz algo muito bonito. E não foi executado. Não, foi até executado, foi para engenharia. Só que na hora que o engenheiro viu, falou, não tem viga aqui, não tem viga ali. Como que a gente para esse negócio? Ele foi colocando as vigas, perdeu a beleza da arquitetura. Então, a estrutura não permitiu que ela fosse bonita. Então, desse dia em diante, eu falei, não, eu preciso desenvolver esses aspectos estruturais com um senso estético aplicado à arquitetura. Que eu acho que vai ajudar muito na jornada do arquiteto a chegar a realizar bons projetos. Dentro dessa jornada, diferenciadas, cara, né? tem um negócio que também aprendi muito com você. Tem muita coisa que eu trago do Felipe, cara, porque a gente passava muito tempo dentro do escritório, né, cara? Às vezes o cara vai perguntar um negocinho de, como que é o comando lá? Que o cara usa todo dia, mas acaba esquecendo uma coisinha ou outra. Mas eu aprendi uma coisa que foi fundamental pra mim, cara, é ser inquieto.
Eu era uma pessoa que até ali achava, putz, eu tenho minha criatividade, vou seguir assim. Não é assim, cara. A história, quem vende essa história é a faculdade, que você tem a sua própria personalidade. Você pode ter sua própria personalidade, mas você tem que entender o que existe no mundo. Exato. É igual a história, né? Você não adianta você fazer a sua história se você não sabe o que aconteceu no mundo. Às vezes você tá construindo a mesma história que o vizinho ali também tá fazendo. Exato. Então eu aprendi contigo, ser inquieto, e além disso, depois eu fui encontrando outras pessoas na metade do caminho. O Alex Duque mesmo esteve aqui. A gente esteve colegas, a gente esteve na escola da cidade. Escola da cidade, que era visitas muito legais, assim. Saudades desse curso que eu fazia, era arquitetura paulistana. Isso, arquitetura você paulistana. Ia com o arquiteto na obra. Então você ia com os máximos dos arquitetos aqui. Porque, na minha opinião, a arquitetura brasileira é uma das mais especiais no mundo. Eu enxergo com grande valor o que o profissional arquiteto brasileiro consegue fazer, extrair a beleza, a mistura do natural. Nós somos muito privilegiados por ter materiais também uma mescla muito grande, né? Exato. Então a gente tem muita madeira, a gente tem muita pedra, a gente tem muito tudo, né? Então poucas coisas aqui é importado, né? Você pedras sintéticas, com materiais sintéticos, que eu acho que acaba perdendo um pouco da originalidade. Exato, e também... É a arquitetura brasileira, né? Isso, e desse contato direto com o material natural, ele na sua essência, eu acho que faz toda a diferença. Cara, mas assim, eu falo, tipo, foi muito bom. Você sabia que o estágio que eu fiz com você foi o único que eu fiz na minha vida, né? Verdade, depois já você foi trabalhar, né? Foi. E, cara, aprendi muita coisa. Porque é legal você trabalhar com pessoas que também não tem aquele receio de falar, putz, eu sei, não vou passar nada pra ninguém. E pelo contrário, hoje quem aprende muito aqui ao contrário sou eu com ele. A cada 20 dias eu tô perguntando alguma coisa de software, alguma coisa de comando, porque ele hoje virou um mestre, e curioso. Né? Curioso, é isso aí, profissional do futuro. Ele começou mexendo lá, sabia um pouquinho, arranhava um pouquinho e logo já engatou ali. Foi muito bem no Revit, desenvolvimento do projeto, que não é um software extremamente complexo, mas também não é extremamente fácil. Depende até onde você quer ir. Depende até onde você quer ir. Exato. O software, é muito legal isso dentro do Revit. Ele te proporciona o recurso de fazer prédios como os de Dubai, como pequenas casinhas, né? Sim. E você decide até onde você quer ir com o software, né? Você não precisa ir até o máximo, você precisa saber fazer aquelas coisas absurdas que você, teoricamente, não vai fazer. E tem uma questão também que muita gente, que eu também fui aprendendo por ser inquieto, que às vezes a gente tá mexendo num software e acha que a gente domina aquilo ali. Sim. E às vezes tem sempre um passo a mais ali, né? Sempre tem um passo a mais. Eu mexo com Revit, acho que desde a versão 2011. Nós estamos na 22, já deve ter indo pra 23 já. Já deve ter a 23 já, né? Tem versão já 23. Tem a 23. Então, no final do ano sai a 24. E assim vai indo. E aí você vê que vai mudando o tempo todo e novos comandos, novas opções. E eu ainda não sei, acho que do Revit... Olha, modéstia à parte, eu desenho bastante e acredito que seja um bom desenho dentro do Revit, mas ainda tenho, acho que eu sei do software de verdade, 50% do software. Aproveitamento do aproveita 50%. Mas eu vou te falar que eu posso dizer isso porque eu já peguei alguns projetos do Felipe que dentro de todos os projetos que eu já peguei, você é o que consegue deixar... Não, ele consegue, além de deixar o projeto bonito, esteticamente falando, ele consegue ter uma criatividade muito interessante, cara. Legal. E tem muita gente que tem um ou tem outro. Fico feliz. Porque a representação, igual, né, que é o projeto que vai pra obra, né? O projeto nada mais é que um manual, né? Sim. Quando você compra um móvel, vem um manual. O guia, né? Que vai te guiar durante a obra. Então, se você não faz um bom manual, algo fácil do executor entender... acaba dando problema e mais trabalho pro próprio arquiteto, tendo que ir mais em obra. Uma coisa também que até hoje eu guardo, depois que eu começo a lembrar das coisas, você falava, a Débora também falava, que o projeto ele tem que ser pra qualquer um entender. É isso aí. Que não é pra você inventar moda e tudo mais. Faz pra qualquer um entender. Exatamente. Se você entendeu, tá tudo certo. Dependendo do nível da obra, se entrega projetos até relativamente mais simples e com desenhos separados, com temas separados, para ter uma percepção de leitura muito mais fácil, né?
Às vezes você pega os empreiteiras, um senhorzinho, às vezes não enxerga muito bem, você acarreta o desenho cheio de informação e fica difícil até de entender. Alguns colegas entregam um desenho branco e preto, eu gosto de desenho mais colorido. Acredito que na hora da interpretação ele fica muito mais fácil. As cores entender. Elas influenciam bastante, né? Mas dependendo, se for uma equipe muito técnica, já não cabe esse tipo de desenho. Tem que ser aquele desenho mais branco e preto, aquela coisa mais cheia de informação, que eles realmente estão capacitados e conseguem entender aquele desenho, que é um pouco mais complexo de ler. Você também tem que entender para onde vai o teu manual, quem vai fazer a montagem ali daquela casa, ou o que for. Né? Às vezes design interiores, parte de imóveis, né? Você começou a fazer projeto, aí eu não vou te conhecer mais a fundo, né? Que essa parte dessa história eu não conheço. Você já começou no Revit ou você trouxe do CAD e tal? Como que foi esse início da criatividade? Eu comecei no CAD e eu via que o CAD, cara, era muito demorado. Jesus Cristo, era muito demorado aquilo. Eu tinha um colega que fazia os projetos mais rápido que eu, Paulo Bueno, arquiteto Paulo Bueno aqui da cidade. Como é demorado, assim, eu que sou leigo? Você vou te dar um exemplo. Operacionalmente, ele é muito demorado. É linha por linha, igual um papel e uma caneta. Só que virtual, é um desenho à mão no mouse. E aí eu tinha um colega que sempre entregava mais rápido. Caramba. Paulo, o que você usa, velho, pra você entregar esses projetos rápido? Esses cortes, que pra mim era muito difícil aquilo. Cara, eu uso o Revit aqui, ó, dá uma olhada. Cara, na hora que ele me mostrou que ele desenhava a parede, saiu os 2 riscos da parede, ele clicava no botão, aquela parede, ela erguia em 3D. E, meu Deus, é isso que eu quero na minha vida. E desde então eu tomei vergonha na cara e falei, vou aprender esse negócio. Entrei no YouTube, na época acho que tinha um curso que era do Revit 2011 para 2012, que era de um arquiteto, acho que era Agostinho, alguma coisa. Não lembro o nome dele, tem muito tempo já. E aí eu foquei naquilo e eu definitivamente aprendi. E tem de graça na internet. Mas na época muito interessante isso daí. Que você começou a mexer e eu também, não existia tanto assim facilidade. Até os próprios professores, eles tinham um certo preconceito de quem usava. Sim, meu professor não deixava usar o Revit. Porque era muito fácil. Não sei. Eu tenho uma explicação muito boa de um professor, cara. Você conheceu. O Duque sofreu com isso, Alex Duque. Cara, o que o professor virou pra mim? Ele falou assim: não é que a gente recrimina o software, só que a gente aqui precisa ensinar. Como que eu ensino alguém a fazer uma escada sendo que o software faz a escada? Isso faz algum sentido, né? Então eu entendi que faz sentido. Aí, por exemplo, como que eu vou ensinar a fazer as penas, as espessuras, representação técnica, sendo que o software faz? Já faz automático hoje, né? Nem me preocupo com isso, né? Sim, então assim, eu vejo, até tem um pouco de sentido, mas eu acho que existem etapas dentro de uma faculdade e a etapa do software é importante. Sim. Porque hoje em dia, eu não vejo um cara saindo e não aprendendo uma ferramenta que nem essa. Pode ser Revit, pode ser ArchiCAD, pode ser outros. Sim. Mas isso. O cara precisa ser competitivo no mercado. Hoje em dia a molecada tá engolindo a gente fácil, né? É a história do calculista. Que o calculista hoje vai aprender tudo o software que faz. Faz tudo, né? Como é que faz pra só que o calculista é um pouco mais sério, né? Eu acho que, cara, falta... cara, tem que aprender, ele tem que chegar na obra, o cara perguntar, ele tem que saber ali, ó, é tantos ferros, tribo a cada quanto, um ferro a cada quanto. Tem que saber. Eu que sou arquiteto e também que a gente constrói, né, já tem alguns anos, eu já consigo desenvolver muitas soluções que eu consigo resolver sem calculista. Óbvio que a gente sabe fazer o cálculo por trás, tem todo o embasamento técnico, mas cada macaco no seu galho, né? Então eu acho que cada um com a sua especialidade, né? Então o calculista ele é para calcular, mas pequenas coisas a gente consegue estar resolvendo em obra. E que vai te capacitando e te dando coragem para resolver coisas maiores, né? Mas de qualquer maneira, você vê que o pessoal acaba ficando nesse pouco mais no escritório, atrás da tela ali. Cara, mas eu aprendi uma coisa que eu não sabia não, cara. Que o calculista, para desenvolver a estrutura, ele precisa usar a criatividade também. Eu nem imaginava, eu achei que, aqui já tem definido isso daqui, deixa eu fazer assim, assado.
O Rafael me ensinou isso daí também, cara. O Rafael, ele é bom nisso aí. E tem essa história, né? Várias histórias que eu vou meio que... Eu acho que por isso que eu também pensei no podcast, porque eu aprendo escutando na grande maioria das vezes. Sim, Então isso é importante. Não sei se você teve alguém que, assim, que te inspirou nesse sentido. Você falou do que te ajudou no Revit, como que é o nome dele? Paulo? No Revit foi... esqueci. Agostinho Peron, Agostinho, alguma coisa assim. Uhum. Foi 2000 assim, 2000. Na arquitetura você teve grandes inspirações, assim? Bastante, né? Tem os clássicos, né? Acho que não dá muito pra fugir. Os clássicos da arquitetura moderna contemporânea, né? Vamos dizer assim. Posso citar alguns aqui. Temos aí Jacobsen, temos o MK27, temos FGMF, temos... tem vários, né? Tem bastante, o Angelo né? Butz, tem algum Álvaro que você acha assim, tipo, putz, se eu fosse esse cara... Olha, eu acho que um dos que realmente, assim, enxerga a arquitetura de uma maneira diferente, cara. Muito diferente é o Ângelo Butz, o Álvaro Puntoni. Pra mim são Álvaro pessoas... Puntoni. Olha, enxergar, o que significa enxergar de uma maneira diferente? Sai do básico, sai da caixinha. Sai da caixinha, encontra soluções. Cara, que na hora que você vê é óbvio. Só que o óbvio nem sempre é óbvio pra todo mundo, descoberto, né? Só é óbvio depois que é descoberto, né? Eu estive na visita lá, que foi no Morro do Querosene. Morro do Querosene. Cara, não é só uma aula, é uma perspectiva. Você volta com uma outra percepção. Ele enxerga além da... Além. Não, cara. Mas tem gente que é além disso. Não é só fazer diferente. Ele consegue explicar com clareza que ele consegue fazer diferente sem impactar muita coisa. Sem impactar muita coisa. O uso de material. Naquele caso lá, ele ia fazer já uma laje impermeabilizada, ele usou como tanque, né? Por exemplo, tem uma técnica muito interessante essa. Quando você termina de concretar a laje, você coloca uma camada de água. Nunca mais tira essa camada de água. Essa laje permanece impermeabilizada o resto da vida. Só que tem uma série de problemas que envolve isso. Você precisa tratar essa água. Lembro que tinha um peixinho que comia os bichinhos da dengue. Tem uma boia, essa água ela vai evaporar, ela precisa repor. Então você precisa ofertar uma estrutura para também que isso aconteça. Sim. Mas são soluções como essa que essas pessoas acabam trazendo, né? Às vezes eu paro pra pensar, como que o cara encontrou essa solução, cara? Conforto ambiental, os caras são muito violentos no conforto ambiental, cara. Onde bate o sol, por onde o sol vai bater, o que vai conter esse sol, a camada insuflada. Cara, é um outro, e são coisas, aí que é o mais louco, são coisas extremamente simples de se resolver, né? Então, são, assim, pra mim, enxerga a arquitetura de uma maneira muito diferente, assim, esses dois arquitetos, esteticamente, mas também tem uma outra visão, acho que Jacobsen, pra mim... Cara, eu sou muito ligado aos conceitos, né? Cara. Aos conceitos do arquiteto, porque eu acho que o projeto, cada um vai ter uma identidade de fato. Sim. Mas essas questões de insolação, vamos dizer, é uma regrinha que a gente precisa seguir e precisa aprender também. Sim, com certeza. Né? Mas essa questão de conceito, que nem o Kogan, ele vem do cineasta. Sim. Ele vem muita coisa que ele gosta de fazer projetos mais horizontais, sim, por causa do formato da tela e tudo mais. Então eu gosto muito de escutar essa questão, né, da história da pessoa e tentar trazer um pouco, mas não querer copiar, porque acontece muito, né? Que acontece, eu acho que quase em todos os setores, todos os ramos, né, tem os que ditam a moda e outros que vêm fazendo similar. E aí, da moda primária, as pessoas vão ramificando e fazendo novas... aprimorando. Vão aprimorando, exatamente. E nem sempre isso é ruim, mas nem sempre isso é saudável, né? Porque às vezes a sua casa fica igual do amiguinho, né? Então isso é um problema, né? Por exemplo, vai no Fazenda Boa Vista, é muita casa parecida, né? Não que isso seja ruim, são lindas, maravilhosas, mas também não muda muito de outros condomínios aqui. São apenas estilos, né? Não precisa ir muito longe, não, cara. Não precisa ir muito longe, Tem bastante que mas assim, são arquiteturas fantásticas, né? Sim. Você enxerga aqui, tem o privilégio de ter o Fazenda Boa Vista aqui do lado, ter acesso a isso e um outro mundo lá, né? Você enxerga budgets ilimitados, né? É outro contexto, né? Parece que é sem limite, né? Metragem sem fim.
Então, e aí tem muitas coisas parecidas, mas você vai vendo que tem um principal e tudo vai se ramificando e aprimorando, né? Eu acho que tem essa...